Pois bem, prosseguindo ainda na página 90 do nosso livro, vamos agora ao item 11, o tributo a César. Bom, nós vimos que Jesus Cristo está no templo, ele teve uma interrogação sobre com que autoridade ele fazia aqueles milagres, ele respondeu com 3 parábolas, a terceira que nós acabamos de estudar, festa de casamento. Agora eles vêm com um segundo interrogatório, lembrando que faltam cerca de 3 dias para terminar o ministério de Jesus. Ele dedicou grande parte do seu ministério à parte norte, a Galileia, principalmente fugindo de Herodes, né? Mas ele deveria evangelizar aquela região. E agora ele veio para a parte sul, ele está em Jerusalém e em Betânia, que ficava a 3 quilômetros, uma distância curta, principalmente para os antigos que caminhavam muito. E agora Jesus está no templo nos últimos dias do seu ministério. E como eu disse para vocês, esse é um período de muitos diálogos. E como nós estamos fazendo essa aula sem pressa, procurando ler os textos, porque são textos fundamentais para o cristão, né? Porque são os ensinos de Jesus que vieram diretamente do Mestre. Bom, mantenha a sua Bíblia aberta e, como eu tenho recomendado a vocês, procure até marcar mais de um livro. Por exemplo, o tributo a César, eu vou selecionar partes de Mateus e de Lucas. Então, se puder, marque em Mateus 22 e em Lucas capítulo 20. Eu vou fazer leitura de um e de outro, para, assim, fazendo uma harmonia dos evangelhos, como nós estamos fazendo. Tá ok? Pois bem, Mateus 22, versículo 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. Lembre-se, Jesus falou 3 parábolas que claramente colocava as autoridades judaicas como rejeitados por Deus. Então, eles falaram, eles já tinham plano de matar Jesus, nós vimos, né? 7 dias antes, quando ele esteve em Betânia, lá com Lázaro, já foi dito bem claro que eles queriam matar Jesus e queriam matar até Lázaro. E Jesus agora vem no templo, mas eles procuram motivo, por quê? Porque eles querem matar Jesus, mas se eles fizessem isso sem nenhum motivo, o povo ficaria contra eles. Então, o que eles vão fazer agora? Eles vão trazer uma proposta que seria o seguinte: qualquer resposta de Jesus, ele seria condenado. Essa é a proposta deles, né? Quem planejou isso, eu tenho falado com vocês que provavelmente estava entre esses fariseus aquele que era o grande mestre dos judeus na época, ok? Que era Gamaliel. Se ele não estava ali, ele muito provavelmente estava orientando, provavelmente, não dá para ter certeza. E talvez até Saulo de Tarso estivesse ali, tá bom? Então vejamos, vamos começar por Mateus 22, 15, quando os fariseus decidiram matá-lo. Lembrando que Gamaliel e Saulo eram fariseus, por isso que eu coloco que eles poderiam estar ali. Agora, abre a sua Bíblia em Lucas, mantenha Mateus aberto, abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 20, o versículo 20 diz o seguinte, olha, e trazendo, ou seja, acompanhando Jesus, né, debaixo de olho, ou seja, eles estavam vendo tudo o que acontecia, né, mandaram espias que fingiam de justos, para o apanharem em alguma palavra e o entregarem à jurisdição e poder do governador. Então, essa expressão que Lucas usa é interessante, Mateus não usou ela, mas que eles colocavam pessoas ali para se fingirem de seguidores de Jesus, de justos,
E em alguns outros momentos, como eles elogiam Jesus, né? Para poder encontrar algum motivo para acusar Jesus diante das autoridades e também diante do povo. Bom, retorne para Mateus, retorne a sua Bíblia em Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, versículo 16. Estamos no item 11 da página 90, o tributo a César. Então, Mateus capítulo 20, versículo 16 diz: E enviaram-lhe os seus discípulos, ou seja, os fariseus. As maiores autoridades judaicas, a maior autoridade era Gamaliel. Discípulos de destaque tinha Saulo de Tarso, por isso que eu digo para vocês que Saulo de Tarso poderia estar aqui. E junto com os seus discípulos, os herodianos. Quem eram os herodianos? Herodianos era um grupo de judeus político, né? Um partido político judaico, que segundo a história, tinha alguns deles que defendiam até que Herodes era o Messias, porque o pai desse Herodes, agora dos dias do ministério de Jesus, o pai desse Herodes, que é chamado na história de Herodes o Grande, aquele que tentou matar Jesus, aquele claramente ele queria ser recebido como Messias dos judeus. Por isso ele construiu o templo, né? Procurava agradar os judeus. Então esses herodianos eram um grupo político que estava ali para bajular Herodes e como apoiadores de Herodes estão ali agora também para contradizer Jesus. Então eles disseram, os discípulos dos fariseus e os herodianos: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Ou seja, aqueles que Lucas deixou bem claro que eram pessoas infiltradas, que Jesus estava sendo acompanhado no templo a todo momento, Jesus ensinando e eles ali acompanhando. Então eles resolvem fazer uma pergunta a Jesus e começa com um elogio, né? Versículo 17. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Observe, se Jesus diz que sim, eles acusavam Jesus diante do povo. Olha aí, esse homem não olha para os pobres. César está cobrando o tributo de vocês, vocês que plantam com dificuldade, colhem com dificuldade ou vendem com dificuldade, e esse mestre não apoia vocês? Seria a acusação diante do povo, diante dos pobres. Se Jesus diz que não, eles acusariam Jesus diante das autoridades. Então, eu sempre digo, Jesus, ele não é simplesmente um sábio. Nós dizemos que Jesus, ele é a sabedoria. Jesus Cristo, como Deus eterno, ele é a sabedoria. Aquele que está profetizado em Provérbios 8, né? A eternidade da sabedoria. O versículo 18 diz: Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Hipócritas, eu já expliquei para vocês em outros momentos, diversos momentos Jesus chama os judeus de hipócrita, né? Autoridades judaicas de hipócrita. Hipócritas era um grupo de teatro, principalmente entre os gregos, né? Que era um grupo que eles andavam com uma máscara de madeira. Talvez até daí também veio o cara de pau, né? Então, às vezes você ouvia o som, eles falando como que chorando, triste, porque, por exemplo, estivesse num velório, né? Mas por trás da máscara, eles estavam rindo. Né? Ou seja, você não conseguia perceber a expressão facial deles. Você só ouvia a voz. E às vezes eles estavam sendo falsos.
e era um sinônimo de falsidade. Herodes, ele havia construído teatros, principalmente na cidade de Cesareia. Foi uma cidade que ele construiu em homenagem ao César, né? Ao imperador de Roma. E lá em Cesareia ele construiu hipódromo para corrida de cavalos, né? Construiu teatros gregos, aqueles teatros com aquela estrutura grega muito elogiada até hoje. E haviam as peças teatrais. Vocês sabem que os gregos é que criaram os estilos de teatro que são usados até hoje, né? As comédias e tudo. Então, uma das peças muito comuns eram dos hipócritas, aqueles que estavam com uma máscara de madeira. Então Jesus chamou eles de hipócritas. E no versículo 19, Mateus capítulo 22, versículo 19, ele diz: mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro, né? Uma moeda, como nós temos até hoje, ok? Então, mostrai-me a moeda do tributo. Versículo 20. E ele disse-lhes: de quem é esta efígie e esta inscrição? E disseram-lhe eles: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e deixando-se retirar. Ou seja, eles perceberam: olha, nós preparamos uma cilada que qualquer resposta dele, nós acusaríamos ele diante de alguém, ou diante do povo, ou diante das autoridades. Mas a resposta de Jesus foi uma resposta que ele deixou claro o seguinte: olha, vocês precisam entregar algo a Deus. Esse é o essencial. Essa é a questão número 1. Isso está em primeiríssimo lugar. Isso é mais importante até do que essa questão de tributo. Então, essa questão de tributo, isso aí é de César. Entrega a ele. Não? Agora, você tem que entregar a Deus o que é de Deus. Essa resposta de Jesus faz com que eles também não consigam acusá-lo diante do povo simples, diante do povo pobre. Não? O comentário no livro eu coloquei: o fato de Jesus pagar o tributo a César nos deixa a seguinte lição: o reino de Deus está muito acima dos direitos humanos. E tudo que nós temos que pensar, até nós aqui como cidadãos do Brasil, né? Em primeiríssimo lugar, nós temos que pensar no reino de Deus. Eu digo que o cristão, literalmente, ele não tem partido político. Eu sempre que eu voto em favor do reino de Deus, por aquela pessoa, talvez vá até por exemplo, que seja até uma pessoa que não seja competente para administrar. O que é que eu estou dizendo com isso? Vou tentar detalhar melhor. Vamos dizer que você tenha 2 candidatos. Um candidato que seja um exímio administrador, ok? E um outro candidato que não seja um bom administrador. Mas aquele candidato que é um exímio administrador, ele vai criar problema para o reino de Deus. Veja a situação que nós estamos vivendo no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, as escolas hoje ensinam o espiritismo africano, só que com a desculpa de que isso é cultura afro. Tem um menino de 3 anos de idade, um menino especial, filho de um irmão da igreja, e o menino, ele é autista, um menino especial. Ele estuda numa escola para crianças especiais. E um dia botaram lá um boneco, né, africano. E ele levou, e dá para as crianças levarem para casa. Levaram para casa. A mãe, uma cristã, ela fez o seguinte: meu filho, dobra os joelhos aí, bota esse boneco de joelhos também. Ele bateu uma foto e falou assim: filho, amanhã quando você chegar lá na escola, você diz que o boneco tal aceitou Jesus como Salvador. E a criança chega e fala, né? Mas além disso, eles depois, o filho chegou para a mãe e falou assim: mãe,
Agora tem um segundo boneco lá. Meu filho, como é o segundo boneco? Eles dizem que o boneco não tem sexo. O boneco vai ser o sexo que nós escolhemos. Então, se quiser, bota roupa de menina, se quiser, roupa de menino. Ou seja, é um boneco assexuado. Como é que se faz isso para uma criança de 3 anos de idade? Isso é um crime. Isso é um crime porque a Constituição brasileira diz que a criança, ela é inviolável. A criança não tem condições de reagir a isso. Então, por exemplo, um político desse, é claro que ele está trabalhando contra o cristianismo. Eu não voto nesses indivíduos de jeito nenhum. Já teve eleição no Brasil que estava assim, os 2 candidatos que estavam lá, eu falei, não voto em nenhum dos 2. E eles falam, não anule seu voto de jeito nenhum. Eu anulo meu voto sim, porque eu vejo que anular o voto é uma maneira de você protestar. Ok? É uma maneira de você protestar. Alguns discordam, tudo bem. Eu anulo meu voto. Eu vejo como uma maneira de protestar. Bom, então o cristão, ele não tem partido político. Ou se tem partido político do cristão, é o cristianismo, é o reino de Deus. O cristão, ele cumpre as suas obrigações, paga seus impostos, tudo, não? Porque ele quer pensar no reino de Deus e ele quer liberdade para pregar o reino de Deus. E nesse caso aqui, se eles não pagassem tributo, eles teriam dificuldade para viver tranquilamente ali naquele período. E eu até digo, se Israel, nesse período, se eles não tivessem feito as rebeliões que eles fizeram, se eles ficassem nessa situação que Jesus falou para ele, olha, nem proteste contra Roma, viva o reino de Deus. Se eles fizessem isso, hoje, Israel, sem sombra de dúvida, seria o país número 1 do mundo. Se em 76 anos de existência, Israel já se tornou o país número 1 do mundo em inovação tecnológica, ok? Se Israel tivesse feito isso que Jesus falou aqui, se essas autoridades que saíram da presença de Jesus maravilhados, se eles seguissem essa orientação, bom, Roma nos dominou, vamos continuar pagando tributo a eles, mas vamos viver o reino de Deus corretamente, mesmo sem eles receberem Jesus como Messias. Se eles só seguissem essa orientação, assim como diz a história, o Império Romano caiu, não caiu? E os outros cairiam e Jerusalém continuaria crescendo e crescendo, porque a bênção de Deus estava sobre eles. Eles foram para o cativeiro babilônio, Deus abençoou eles lá. O cativeiro persa, Deus abençoou eles lá. No cativeiro grego, lá no Egito, nós temos notícia que Deus abençoou eles lá. Então, se eles seguissem cumprindo a ordem de Deus e não fizessem aquelas rebeliões, hoje eles seriam, sem sombra de dúvida, os dominadores do mundo. Bom, eles, infelizmente, aquela atitude de matar o Messias resultou em toda a destruição deles, até pela parábola que Jesus lhes falou, né? A parábola do casamento, que eles matavam os servos, os profetas que Deus enviou, e acabaram sendo punidos, ok?